Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de astrologia semanal e hoje vamos falar da semana do dia 5 até o dia 11 de outubro. Semana passada tivemos um momento muito intenso que foi a lua cheia no signo de Áries, juntinho com Quiron. Foi um momento de cura, de exposição de algumas coisas que precisam ser melhoradas, também dos limites. Então foi um momento aí de ápice. E agora, essa semana, nós vamos ter a oportunidade de estar curando, de estar aí resolvendo algumas questões. Mas essa oportunidade que foi aberta na semana passada, ela vai durar até a metade de novembro. Então começa essa oportunidade, mas essa janela ela vai durar aí mais algumas semanas. Plutão começou o movimento direto e sempre que um planeta começa o movimento direto ou começa o movimento retrógrado, ele fica extremamente poderoso. E agora é o momento que Plutão está super forte. Plutão trata do inconsciente. Plutão ele foi descoberto em 1930, junto com a energia do plutônio, também sincronicamente com a bomba atômica. E o Plutão ele tem essa habilidade de transformação e também tem essa potência muito forte. O Plutão ele fala sobre transformação, sobre transmutação e também sobre morte. Morte de antigos padrões, morte de partes da nossa personalidade que não servem mais, morte de etapas da vida que já foram cumpridas, mortes de relacionamento que já cumpriram também o seu curso. Então agora é um momento muito importante para se sintonizar com essa energia de transformação, de transmutação. Semana passada nós conseguimos perceber quais são as partes de nós que não estão, talvez, tão alinhadas com o nosso futuro ou que estão repetindo alguns padrões. Por quê? O Plutão, ele também fala do inconsciente. E o inconsciente, ele tá ali muitas vezes, nos atraindo e repelindo situações, pessoas e todo tipo de oportunidade, e a gente não tem consciência disso. E se a gente for perceber, os nossos padrões, eles estão muito mais profundos do que a gente imagina. Então é um momento que a gente pode entrar em contato com esses padrões e pode fazer transformações. O que eu queria falar com vocês hoje não vale só para essa semana. Até porque a oportunidade que nos está sendo dada, ela vai estar bem presente até metade de novembro. Então nós teremos mais de um mês para trabalhar essa questão, para fazer essa transmutação. Por quê? O Plutão ele está em aspecto com Marte, que é o planeta da ação. E Marte e Plutão são os regentes de Escorpião. Plutão ele tá ficando direto, Marte está retrógrado e os dois estão super fortes, super poderosos, super enfáticos e super perto da Terra agora. Então qual que é a ideia? Eles estão fazendo um aspecto desafiador entre eles essa semana e esse aspecto vai falar sobre lutas de poder. Então poderemos sentir muito forte onde que existem essas necessidade de transmutar essas energias, onde que está esse padrão que nos faz entrar nesse tipo de disputa, se é o ego, se é um trauma, o que é que está acontecendo e poder transmutar essas questões. É uma semana que fala também muito sobre perdão, sobre liberação, sobre deixar ir as coisas do passado e se abrir para novas possibilidades. Aconteceu uma situação, isso pode ser meses, anos, décadas atrás, em que você se sentiu injustiçado, abusado, diminuído de alguma forma. Isso pode ter voltado semana passada, essa semana, ou pode voltar aí nas próximas semanas como uma lembrança ou como uma situação parecida. Então qual que é a ideia? Isso está mostrando um padrão, que se você prestar atenção você vai poder transmutar. Por quê? Quando alguém nos faz alguma coisa, de alguma maneira, se a gente quiser dar o troco ou se a gente quiser entrar numa batalha mesmo com essa pessoa, a gente coloca esse padrão dentro da gente e começa a repetir isso, e não de uma forma consciente.
Então a chave justamente é liberar essa energia, é não guardar remorsos, mágoas, rancor e não ficar ali numa situação de estar aumentando essa desarmonia. A ideia mesmo é transmutar essa energia, se perguntar o que eu aprendi com essa situação, como que eu posso aprender com aquilo que aconteceu e simplesmente se tornar um agente de cura para essa situação. Vocês já ouviram falar que as pessoas feridas ferem? Então é mais ou menos por aí, porque se ela está perpetuando uma coisa negativa é porque isso aconteceu de alguma maneira com ela. Então se ela, vamos dizer, te fez se sentir mal por alguma questão é porque fizeram isso com ela. Então se você começa a perpetuar, ser um perpetuador desse tipo de situação, você na verdade só está continuando esse ciclo. Então seja esse agente de mudança, mude, transmute, comece essa batalha interna e silenciosa para fazer da tua vida uma vida melhor, para fazer do mundo um lugar melhor. E essa semana nós teremos grande oportunidade para fazer essas transmutações. Uma técnica que eu amo muito é o Ho'oponopono. Eu até já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre ele. Eu vou deixar escrito nas informações, mas vocês podem estar usando a técnica de Ho'oponopono para resolver essa situação, principalmente essa semana. Vocês podem também fazer algum tipo de prática, oração, meditação, para estar ouvindo, o que vocês aprenderam com essa situação, o que o universo trouxe a partir daquilo que aconteceu. E também nós vamos ter uma atualização da nossa mente. Por quê? O Mercúrio está num aspecto com Urano, então mudanças rápidas, o nosso sistema ele vai começar a talvez pensar um pouquinho fora da caixa, aquilo que a gente acha que aconteceu ou acha que está acontecendo, ele pode ser modificado bem rápido. E o Urano ele fala de evolução, então vê as coisas de uma perspectiva mais elevada, mais evoluída. E também algumas notícias surpreendentes podem aparecer essa semana. E como o Mercúrio está em Escorpião, preste mais atenção nas emoções, no não dito, nas relações de uma maneira mais profunda. E também para você que está se dedicando a algum tipo de pesquisa e algum tipo de procura por algo, pode ser um momento bem interessante para ir direto ao ponto, para entender como que as coisas estão conectadas e encadeadas. Tem uma coisa bem legal que é a Vênus também num aspecto muito lindo com Urano. Então aí a gente tem uma evolução positiva nos nossos afetos, nos nossos ganhos, na nossa felicidade em geral. Então aquilo que eu falei no começo do vídeo, às vezes uma sessão de Ho'oponopono, às vezes uma mudança de perspectiva em relação às situações, ela já vai te deixar num lugar muito mais harmônico, muito mais agradável e muito mais próspero. Vênus ele fala tanto de relacionamentos quanto de finanças, então nós podemos sim ter boas notícias nessas áreas agora. E uma coisa interessante é que os nodos lunares que estão em Gêmeos e Sagitário, eles estão fazendo uma quadratura a Netuno. Netuno, ele fala sobre a necessidade de confiar, de ter fé, de fluir. E essa quadratura, ela pode, nos colocar nesse lugar de usar um pouquinho mais essas qualidades, de confiar, por mais que a gente não consiga ver ainda os resultados, o final, aquilo que, vai acontecer, mas que entender que a gente está no caminho certo e aceitar a nossa vulnerabilidade como humanos que somos e saber que aquilo que a gente não pode controlar tem uma ordem maior, tem algo que está controlando. A astrologia ela traz essa perspectiva que tem algo maior, que tem um ciclo e um tempo certo para cada coisa. Então confiar nesse processo, se jogar nessa nova onda de possibilidades que vem e entender que a melhor coisa a fazer é ouvir, é receber, é se dar o tempo, Eu acho que uma coisa bem legal para falar é se dê o tempo, não necessariamente fique respondendo as coisas. Se você precisar tirar algumas horas, alguns dias, se você puder,
para se internalizar, para absorver todas essas informações e possibilidades, tire, porque na época de Marte retrógrado não é o momento para ficar fazendo um monte de coisa, mas sim é o momento para entender por que a gente faz, mudar as estratégias para logo ali na frente a gente poder ter um resultado diferente. Eu desejo uma semana maravilhosa para vocês. Eu convido também a vocês estarem me mandando mensagem, contando como é que está sendo esse período. Quem precisar e sentir, eu me coloco super à disposição. E lembrem-se sempre que o universo é sábio e amoroso. Um beijão no coração de vocês e até semana que vem.